Olá, eu sou Guilherme Carelli, sou líder de cultura na Numen e estamos hoje com o podcast Join the Meeting com o tema Propósito, Cultura e Tecnologia. Na mesa hoje temos a Andréia, sócia e sponsor de cultura da Numen, e um convidado mega especial, Leandro, do Instituto Alma. Hoje, para começar, eu quero já instigar todo mundo com o propósito do Instituto Alma, que eu acho que muita gente vai acabar se identificando, que é transformar vida profissional em vida. É isso, Lê. Conta pra gente de onde vem esse propósito, cara. Show, Gui. Obrigado, Deia. Obrigado a Numen por estar aqui, onde praticamente a história do Alma começa com vocês. E quando a gente fala de propósito, nós somos uma empresa muito focada em descobrir propósito de outras empresas, trabalhar com cultura. Não tinha como ser diferente. A nossa empresa nasceu de um propósito. Então, tanto eu quanto o outro cofundador, o Bin, que a gente fala que é amigo, irmão e é tudo, a gente saiu disso, de transformar a vida profissional em vida. Então, a gente existe para isso, a gente existe porque queremos vivenciar o que a gente sempre quis. Não acreditamos em vida profissional e vida pessoal. A gente carrega essas emoções, seja quando a gente está no trabalho. Hoje é mais fácil explicar o propósito, visto a pandemia. Mas antigamente, 2 anos atrás, que parece uma eternidade, você chegava no trabalho com todas as suas emoções de casa, você chega em casa com todas as suas emoções do trabalho. Então, o que a gente quer é que todo mundo tenha uma vida melhor. E isso, para a empresa, é como melhorar faturamento, que a pessoa com mais engajamento, etc. Mas esse é o nosso porquê. E é o porquê a gente existe. Legal. Não precisa virar chavinha, né? De agora eu deixo de ser o profissional e passo a ser o Gui da minha casa, da minha família, né? Exatamente. É uma coisa ser você só, o tempo né? todo. É você ser o tempo todo. Você está no seu trabalho hoje, você está na sua mesa de jantar, né? Então, eu brinco que hoje a minha colega de bar é a minha noiva. E ela no trabalho dela, eu no meu. Então, tudo vira uma coisa só no fim. E a gente já falava isso desde o início do Alma, que apesar do ambiente físico hoje ser onde você acorda, onde você dorme, onde você trabalha, quando você saía da sua casa antigamente, as coisas já mudavam e não. Você continua sendo a mesma pessoa. Perfeito. E eu posso ser uma testemunha desse propósito aí, né, Leandro? Quando a gente se conheceu, foi num treinamento de coaching, e o Leandro sentou do meu lado, assim, que eu falo, conto essa história para muita gente. Como eu conheci o Leandro, né? Fui fazer, depois do falecimento da Patrícia, fui fazer um curso, né, de autoconhecimento, buscar o meu propósito, né? Muito questionamento, por que a Patrícia faleceu, tão mais nova que eu e não eu. Eu fui fazer um treinamento de coach, né? Que foi até indicado lá pela nossa amigona aqui, Denise. Sim. E no primeiro dia eu cheguei e falei, vou chegar cedo, quero sentar num lugar bem legal. E eu sentei e ninguém sentava do meu lado, né? Falei, caramba, essa cadeira tá invisível. Chegava a gente, só sentava para trás. E aquela cadeira vazia aqui do meu lado. Era de alguém. Era de alguém. Né? Aí chega um cara atrasado, todo esbaforido, viu a cadeira e sentou do meu lado, assim, né? Aí eu falei, bacana, essa cadeira acho que era dele. Aí fomos fazer a primeira dinâmica, aí eu perguntei para ele, o que você faz? Aí ele falou, eu acabei de fundar uma startup aí junto com o meu amigo. Aí, o que faz sua startup? Transforma a vida profissional em vida. Cara, a hora que ele falou aquilo, eu falei assim, essa cadeira era desse moço. Eu precisava desse cara. Eu precisava desse cara. Eu falei, quando acabar o treinamento, você vai lá na Numen, a gente precisa conversar. Como o seu propósito impacta. Quando você fala o que o Instituto Alma faz, ele impacta, assim, sabe? Então, eu sou testemunha disso. Isso é muito legal, Déia, porque esse propósito realmente é muito forte e a gente tem um estigma do profissional de tecnologia, né? Que trabalha. E a vida, né? Como é que é trabalhar propósito em uma empresa de tecnologia? Nossa, isso daqui é isso que eu falo, né? Sim, a gente é pessoas também, não é porque a gente trabalha numa empresa de tecnologia que a gente é máquina. Vira uma, né? Porque parece que a gente também lida tanto com máquina que a gente se transforma em máquina. Não, são pessoas, né? Mas eu posso falar que esse insight, esse perceber isso, eu também não percebi de início, porque também é isso que você falou. Quando eu comecei na minha carreira, eu trabalhava e sentia que eu sempre estava devendo, eu precisava trabalhar cada vez mais. Mas com a maturidade, você começa a assumir posições de liderança e olha para as pessoas e fala, nossa, eu já passei por isso. A vida não é assim. Né? Então, você começa a dar um toque para um colega, falar com o outro, falar, calma, desacelera. Né? Tem muito da gente criar conexões. Porque o cara de tecnologia faz isso. Chega, põe o fone desse tamanho e começa.
Aí você, como é que eu vou conectar com um cara que só fica com fone? Então a gente começa a quebrar isso, né? Casquinhas. Então a gente fala da liderança começar a quebrar isso, né? A liderança, parte de gestão, a parte de cultura, a gente criar essa conexão. E uma coisa que eu leio e eu acho que tem muito a ver é você só cria conexão com amor. Perfeito. Né? Isso, Isso é quando eu forte, comecei hein? essa Isso é jornada aí, né, de autoconhecimento lá no curso de coaching, aí o Leandro veio trabalhar com a gente, né? Foi fazer o evento de encontrar o propósito. O Quando ele veio descobrimento de para cá, propósito do homem, né? quando você veio para cá, né, eu falei, Leandro, a gente precisa trabalhar melhor a experiência dos nossos profissionais. A gente tem muito cuidado com pessoas. Você ajuda a gente? Aí ele perguntou assim, mas você já tem um propósito? Não, é difícil, né, ter o propósito. E eu lembro que você, o Nagata e o Décio se olharam na hora e falaram assim, a gente está 8 meses falando disso, a gente não encontra o porquê. Ele falou assim, a gente precisa de 2 dias. Não, 2 dias não vai dar, mas é muito tempo. Não, mas são 8 meses, vamos fazer 2 dias. E foi incrível. E o que eu costumo falar é isso, que a Déa estava comentando, né? Que depois de muito tempo, as pessoas começaram, muitas empresas começaram a olhar para dentro. E que antigamente não faziam. Mas estávamos errados antigamente com a empresa. Não, é o que funcionava. Cultura, né? É a cultura. O que a gente fala que é cultura, né? Exatamente. Não é certo ou errado, é o que acontece. Exato, São é o que acontecia os padrões de e o comportamento. ambiente que estava proporcionando isso. E hoje o ambiente é outro. O ambiente é o ambiente a gente precisa olhar cada vez mais para dentro. Não fazíamos isso antigamente e funcionava. E hoje daí entra no assunto de gerações, o momento que a gente está vivendo, enfim, mas a cultura é a conexão entre pessoas. Né? É legal se falar de gerações e momento que a gente está vivendo, porque a gente está agora, né, 2021, passando por um momento social delicadíssimo, né? Quando a gente fala de cultura, a gente não pode olhar só para um nicho, a gente tem que considerar o ecossistema inteiro, né? E a gente sabe que devido à pandemia, cenário Covid e tudo mais, muita coisa mudou, muitas pessoas fragilizadas, pessoas sensíveis, né? E que isso impacta também dentro das organizações, né? E acho que cultura é um ponto importantíssimo para passar por isso, né, Déia? Como é que você vê que a cultura ajudou e contribuiu para passar por um cenário Covid, por um cenário tão turbulento que foi em relação às relações? Eu gosto de uma frase que fala que cultura forte, né, é um acelerador. Né? E eu sempre pensava nisso. E nesse desafio da pandemia, né, eu falei, nossa, a cultura forte é mais do que um acelerador, né? É uma união, né? A gente está cada um na sua casa, como é que a gente está junto estando longe? É a cultura forte, né? Então, isso a gente pegou. Falei, poxa, será que a gente vai sobreviver com isso? Mas com pequenos encontros. Aquilo acontece em nome de 15 em 15 dias, que a gente faz bem na hora do almoço. Ontem entrou 198 pessoas. Que legal. Faz, né, 200 pessoas ali falando a mesma coisa. Né? Verdade. Quando eu bati o olho, foi bem no começo. Acho que com certeza bateu mais de 200 pessoas. Que legal. Então, isso é bacana. Então, a gente não pede para eles entrarem nisso, né, nesse horário da meio-dia, meio-dia. É espontâneo. Eles querem entrar, querem se ver, abrir as câmeras. Né? Então, e eu falo assim, esse gostar de estar junto, esse momento... de aparecer e de dar o coraçãozinho, todo mundo bater lá. A palminha, bater a palminha. As novas maneiras de interação. É o jeito Numen, né, Déia? É o jeito Numen de fazer as coisas acontecerem. E aí a gente começou, né? Quando foi o propósito? 18 de 2018, quando nasceu a frase, Gui. Olha que sensacional. E eu falo assim, como as coisas, quando você fala isso muito, quando você quer uma coisa, parece que conecta, puxa, né? Sai puxando. E nesse dia, o dia do evento foi de sexta para o sábado. Foi. Sábado eu fui numa livraria comprar um livro qualquer ali, acho que era livro de escola da minha filha. Eu estava batendo o olho ali, tinha um livro que falava assim, chamava Liderança e Propósito. Ok. Mas eu não comprei o livro por causa da chamada, eu comprei o livro por causa da contracapa. Ele falava que as pessoas, elas se inspiram mais quando elas têm propósito alinhado, quando elas têm, são reconhecidas, né? E não é pelo valor financeiro. Aí eu comprei esse livro, é lógico, eu ia entregar, eu comprei de presente para um consultor, que ele fala assim, não, esse livro foi escrito pelo Décio, isso aqui é uma mentira. Falou, isso aqui foi uma mentira, isso aqui, né? E eu falei, mas é o livro para você, tal. Ele falou, não quero esse livro não, isso aqui é do Décio. E aí eu peguei o livro, levei para casa. Depois de um tempo, ter um feriado prolongado, eu li o livro em 3 dias. Foi aí que você falou. Eu falei, foi forte isso. Eu aprendi com o livro.
Foi a primeira vez que eu li o livro que fala de cultura, liderança e propósito, mas ele fala inteiramente de amor. Né? Ele fala sistema de incentivo, conexão, pessoas. Ele fala de amor, amor ágape, que é isso que você falou. Não tem vida... No livro fala isso. Quando o gestor se importa pela pessoa, pela vida pessoal dele. Você se importa com os sentimentos da pessoa, com a saúde dela e com o seu bem-estar. Aí você cria conexão. Perfeito. Está escrito isso no livro. Eu falei, cara, que aprendizado. Eu nunca imaginei que existia... Que isso que você falou, como é que você conecta cultura e tecnologia? Eu também achava meio desconexo, assim, sabe? Quando eu vi isso, eu falei, é possível ter amor na organização. Foi lá que eu aprendi. Com certeza. E pegando só como gancho, desculpa, porque cultura, a gente sempre fala cultura. Primeiro que não existe cultura boa e cultura ruim. Ela existe, né? Não existe. É a cultura com que as pessoas que lá trabalham estão conectadas. Então, começa de você enquanto indivíduo, né? Eu me conecto à cultura X, mas eu não me conecto à cultura Y. E outra pessoa é o contrário. E o que a gente está falando nesse momento, porque começou a pandemia e está todo mundo diferente, está cada um no seu lado, está cada um na sua casa. E as empresas que começaram a olhar para a cultura antes, ou que têm uma cultura clara, ainda que não pensada, né? Uma cultura não consciente, mas como consequência, mas muito forte, são nesses grandes momentos onde transparecem a cultura. Então, são nos grandes eventos que aparecem a cultura. E na crise também, né? Nas crises, principalmente. Então, no momento de crise, existem empresas que transparecem a sua cultura demitindo metade dos funcionários e está tudo bem, já mostra quem que é a cultura que ela tem e está tudo bem. E tem empresas que falam assim, ao invés de fazer isso, eu vou reduzir pela metade o salário de todo mundo, vou manter todo mundo empregado. Então, aonde que eu me encaixo melhor enquanto indivíduo? Tem indivíduo que prefere o ambiente competitivo, o ambiente de os fins justificam os meios e a competição, e tem pessoas que preferem o ambiente oposto. Então, é com o que você, enquanto indivíduo, com quem que você se conecta. Não é uma empresa se moldar para uma pessoa, mas as pessoas que a gente quer são as pessoas que tenham valores conectados à empresa, que são os valores conectados aos líderes, valores conectados aos donos, CEOs e por aí vai. E isso que o Lê está falando é muito legal, né, Deia? Principalmente se tratando do mercado de tecnologia, que é mega aquecido, né? Que, às vezes não é a grana o fator principal. Hoje os profissionais buscam boas culturas. Culturas que se alinhem à cultura que ele quer, aos valores pessoais dele. Então, às vezes vai muito mais do que a grana, né? E aí eu te pergunto, Lê, você que está aí no mercado olhando para a cultura, quais são os resultados que se trabalhar de cultura a empresa pode conseguir? Né? Por que é importante se trabalhar a cultura? Né? Quais são os pilares aí para a gente colocar cultura como prioridade, não como oportunidade. Como que a gente trabalha isso? Qual que é o conceito? Isso é muito legal, Gui. Existem, assim, se der um Google, colocar a importância da cultura, a importância do propósito, tem vários números. Tem uma matéria da Exame muito legal, acho que é Exame de 2019 ou 2020, falando só sobre propósito, fala sobre ganhos financeiros, etc. Mas o primeiro passo, Gui, é a parte de cima querer fazer. E aquele querer genuíno, não um querer porque vai dar resultado. Se for o querer por dar resultado, o tema cultura não vai funcionar para isso. Ele tem um prazo definido. Ele tem um tempo definido para isso ser sustentável. Ele acaba não sendo muito sustentável. O impacto que tem quando esse querer é genuíno de, cara, quero ter um negócio legal onde as pessoas estejam conectadas e a consequência disso e não o propósito disso, né? O propósito agora no sentido de resultado final, não é o financeiro, vai virar uma consequência o financeiro, porque as pessoas estão conectadas aonde elas estão trabalhando. Trabalhar feliz, você trabalha mais produtivo, você produz muito mais. Aí tem um estudo muito legal da Ben & Company que mostra que um funcionário inspirado, ele produz 3 vezes mais do que um funcionário simplesmente satisfeito ou insatisfeito. O seu número de turnover, ele abaixa muito quando você tem as pessoas conectadas à sua cultura, treinamentos, enfim, são ganhos e que, para mim, daí eu vou para um lado menos financeiro agora para falar, mas o prazer que você tem em ver as pessoas sorrindo onde você está trabalhando. É um ambiente bom, né? Um ambiente bom. E eu sou muito conectado a isso. Eu gosto de estar sempre em lugares onde as pessoas estejam sorrindo. Eu sou assim. Então, eu quero trabalhar onde as pessoas estejam sorrindo. Na empresa que a gente criou, a gente quer sorrir sempre. A gente passa por vários desafios, várias dificuldades,
vários pensamentos diferentes dentro da empresa e como que a gente vai tornar isso de uma forma leve, forma do nosso jeito e levar isso para os clientes. Então, os clientes com quem a gente se conecta são muito parecidos com a gente. Sim. Então, dificilmente uma empresa que acha tudo o trabalho que a gente faz, olhar para a cultura, não tenho tempo para isso, tal, e não está errado, só que não vai conectar com a forma como a gente é. Então, as pessoas se conectam. Isso é muito legal, porque fazendo um gancho com que a gente estava começando a nossa conversa de que transformar a vida profissional em vida. Se a vida é uma só, não tem por que ser diferente, né? Você precisa estar aliado com você precisa viver sorrindo. Você quer viver feliz. Então, você tem que viver feliz em todas as esferas da sua vida, no seu trabalho, na família. Tem um artigo que eu li que eu achei demais, ele é até antes da pandemia, e ele fala muito, né, que a vida é uma só, né? Então, assim, ele fala, primeiro você tem que colocar limite, né? Isso antes da pandemia, né? Imagina agora. Você tem que colocar limite, porque agora a gente está meio sem limite. Coloca limite. Mas responder um e-mail depois do horário do expediente, lá à tarde, ok também. Ah, mas eu também gostaria de fazer a unha no horário do expediente. Ok também, entendeu? Sim. Tá tudo Porque certo. tá tudo certo. Não precisa desligar, né? Não precisa desligar. Porque elas estão tão juntos. Ele fala, só a única coisa que você tem que tomar cuidado é você colocar o limite, né? Então, isso que ele está falando. A gente quer ter um ambiente saudável. Então, é isso. Não tem essa coisa da regra, tem a coisa da sua responsabilidade, da sua consciência, mas principalmente com você primeiro. Perfeito. Você se cuidar, né? Se você não se cuida, porque assim, parece que a gente acha que a gente não tem limite. Mas primeiro coloque os seus limites, né? E depois tem essa flexibilidade. Isso a Numen tem, né? Então, a gente fala isso direto para as pessoas. Isso que o Lê falou, tem um ambiente gostoso. Né? É isso que a gente quer proporcionar para as pessoas. E é legal isso, Déia, só pegando como um gancho, porque está começando a entrar num, entre aspas, modismo, cultura, propósitos empresariais, organizacionais, mas mais que isso, a gente está falando de uma empresa, mas e cada uma das pessoas, né? O quanto você, enquanto ser humano, a gente fala, vamos descobrir o propósito da empresa. Pô, cara, descobrir o propósito da empresa, o porquê a empresa existe, aquele porquê mais intrínseco. E se você parar para pensar por que eu existo enquanto ser humano, né? Você fala dos valores da empresa, os valores da minha empresa. E quais são os seus valores? Já parou para pensar? Os seus valores estão conectados onde você está trabalhando? Então, a organização ela é uma junção de pessoas que têm valores compartilhados, provavelmente, né? O que a gente, pelo menos, gostaria, de valores compartilhados, de propósitos que em alguns momentos eles se encontram, mas quais são os seus valores? Que tipo de empresa que você quer trabalhar, que estejam alinhados com os seus valores. Sim. Então, muitas vezes a gente fala da empresa, a cultura da empresa, o propósito da empresa, e qual que é a sua cultura? Quais são os seus princípios? O porquê que você existe, né? Isso ele fica tão mais claro com base no seu próprio porquê, você encontrar lugares que você queira trabalhar, encontrar formas de trabalhar diferente, ser autônomo. Foi num processo meu também, depois de um momento de dificuldade que tive na minha vida, também que você para pensar, que a gente estava falando dos grandes desafios que a gente tem, que a empresa mostra a cultura, falando de você quanto ser humano, no seu próprio momento de desafios também para pensar, né? É onde a sua cultura vai aparecer. E foi a hora que eu parei e falei, quem que eu sou, né? O que eu quero? Eu trabalhava em empresas multinacionais, ramo de marketing, trade marketing. Quando você para, fala assim, mas o que eu quero? Quem que eu sou? Onde eu quero estar? O que eu quero fazer? Então, não adianta a gente falar só da cultura empresarial se a gente não olha para a nossa, entre aspas, própria cultura. Né? A gente alcançar a plenitude, exatamente, né? Enquanto ser humano, vamos dizer assim. Né? Esse é um assunto que eu sou apaixonada, né? Eu e o Gui estamos estudando o livro do Richard Barrett, que fala de valores. Cara, que descoberta maravilhosa aquilo. Eu não sabia que tinha assessment de cultura de pessoas. Fizemos teste, né, Gui? O seu, aplicamos um monte de gente. O assessment é muito legal, principalmente falando do mercado de tecnologia, que tem uma cultura mais precisa, mais exata, vamos dizer assim, e como que é possível tangibilizar a cultura também. Caramba, parece que falar de cultura é algo muito subjetivo, né? Que vai lá para essas reflexões mais profundas. E sim, vai, né? Precisamos chegar lá. Mas a gente consegue medir também, né? A gente consegue fazer um levantamento para entender, um estudo sobre o ambiente, sobre as pessoas que ali habitam, para chegar em alguma conclusão e traçar estratégias para melhorar ou para atingir objetivos, porque a cultura vai ser base para isso, né? E é legal porque todo mundo fala de cultura, né? Assim, se a gente fala de cultura, a gente fala da cultura de um povo. Qual que é a cultura do brasileiro? A gente consegue falar qual é a cultura do brasileiro, a cultura do alemão. A gente está falando de juntou pessoas, ou às vezes nem precisa de tantas pessoas assim, num período, num espaço de tempo, num lugar, vai formar aquela cultura.
Só que a gente fala tanto em cultura, onde que a gente tangibiliza a cultura? Porque todo mundo fala e parece algo tão intangível. A cultura está aqui. Por exemplo, que a Numen está fazendo agora. Aqui nessa sala tem cultura. Nessa sala tem cultura pra caramba. A forma como a gente está conversando, a forma como a gente está vestido, a forma como... E falando de tecnologia, como os sistemas que estão dentro da empresa, que eles conversam com a cultura que você quer enquanto empresa. Como que a gente lida com eles, né? Mas tem isso, vou né? puxar Primeiro o gancho. tem isso, né? Tem os meus valores, tem os seus valores e os valores do Lê. Aí, esses valores que formam a nossa cultura aqui dentro da sala, né? Exatamente. E a gente já se conectou, porque provavelmente os nossos valores, a gente tem esses valores similares. Em algum né? lugar a gente se alinha. E, Lê, você falou um negócio legal sobre a tecnologia envolvida aqui, né? E a gente tá passando, né, por um momento de transformação digital, e eu acho que isso daqui para frente vai ser contínuo, vai ser quase que eterno, né? E a gente se depara com clientes, né, Deia, que precisam de digitalização, precisam passar por digitalização de processo, por máquinas, robôs, sistemas, software complexos que mudam totalmente a cultura da empresa. Muda a maneira de um profissional trabalhar, precisa estar em constante aprendizado, precisa entender que agora o processo é diferente, tudo que ele fez por 10 anos agora mudou, ele tem que fazer de uma maneira diferente, né? Tem que ter essa flexibilidade e dá para prever que a empresa vai passar por esse movimento, né? Até a estratégia para isso. A cultura entra nessa jogada, a gente precisa olhar para a cultura para preparar o ambiente para essa digitalização, para essa transformação digital. Show, Gui. A cultura entra em tudo, né? Não tem como falar de qualquer coisa se ela não está envolvida. De novo, ou conscientemente ou como consequência, ela vai estar envolvida. Quando a gente fala da cultura, uma cultura consciente é como se você tivesse arejado o solo, tivesse deixado ele pronto para tudo que for nascer desse solo estar linkado ao que está nascendo. Então, que está nascendo? Está nascendo processos, estão nascendo sistemas, estão nascendo formas de conversar, estão nascendo ambientes físicos, às vezes é a sua casa, às vezes não é. Ambientes digitais. Ambientes digitais. Está nascendo um monte de coisa, mas dentro de um mesmo solo. A cultura, ela entra muito como... É o como, né? Como que as coisas vão ser feitas. Então, vamos fazer um processo de transformação digital, que é extremamente necessário. O quanto que só o processo está linkado ao que eu quero enquanto empresa, enquanto cultura. O quanto que esses sistemas que a gente está colocando, eles estão conversando com quem a gente é, o que a gente quer. Tem muito disso. Eu estava fazendo uma reunião agorinha, recente, com o CIO, né? E ele estava falando assim, a gente adquiriu uma nova empresa, olha só, é uma empresa, a gente estava falando com o diretor de TI, é uma empresa de um segmento de construção. E ele falou, adquirimos uma nova empresa, saiu agora no mercado. Imagina para uma empresa que adquire outra, como é que mexe isso com cultura? E aí muda, assim, você fala, muda, porque hoje eu tenho um cliente que eu gosto muito, eu vou lá na parede dele, colocaram vários papéis, assim, plotaram sobre personas. Antigamente, o pessoal, pega esse óculos aqui, põe para vender. Mas será que o meu cliente quer esse óculos? Então, muda, né? Então, isso é cultura. A empresa foi lá nas pontas para ouvir o cliente. Mas o cliente não é só uma pessoa. Aí tem as personas. Então, isso tem muito a ver com o jeito, o mindset de pensar. Então, as empresas mais avançadas são essas que estão preocupadas com a sua experiência do seu cliente. Aí, isso mexe na cultura dela. Ela fala assim, agora quer dizer que eu tenho que entender as pontas. Olha aí quem está fazendo sucesso. Né? Olha a Magalu que está fazendo sucesso. Tem que entender. Ideia, um mantra do Alma pegando como gancho que a experiência do cliente começa pela experiência do colaborador. Então... A gente fala muito disso aqui. Tem a ver com o nosso programa do Lean, né? Como é que você gera valor para o cliente? Primeiro, para gerar valor interno. Exatamente. Isso aí. Porque não tem... Indo para como a gente enquanto consumidor sente, você vai num restaurante, você consegue perceber a cultura dos garçons muito fácil, como os garçons, às vezes é um lugar que você fala assim, caramba, essa equipe de funcionários está tendo uma experiência muito ruim e eu enquanto cliente estou tendo uma péssima experiência por conta disso, o prato pode estar maravilhoso, mas o serviço está sendo péssimo por conta da experiência que essas pessoas está sendo péssima. E o oposto também, às vezes não é aquela comida tão boa, mas você gosta tanto daquele ambiente que você enquanto cliente gosta de estar lá.
Então, quando a gente fala para as empresas, é sempre olhando para o cliente, mas sim, o cliente... Vamos olhar para o cliente, mas o cliente interno Mas também, pergunta né? se anos atrás tinha essa cultura. Não, né? Nunca. Eu sou a marca, é isso aí que vocês vão ter. Não, agora, quem não mudar a cultura, o jeito de pensar... Então, ela muda, assim, a transformação digital trouxe uma mudança também de mindset, de cultura das pessoas, dos profissionais internos como pessoas, né? E da empresa como um todo. Né? E o Lê estava puxando agora do cliente, né? Então, vamos pensar que a gente estava conversando aqui de empresas que usam tecnologia, que estão passando pela transformação digital. Mas a gente também tem as empresas que fornecem tecnologia, né, Déia? E que tem aí seus clientes com culturas diferentes, né? Então, a gente tem hoje equipes em diversos clientes e, por consequência, em diversas culturas, né, Déia? Sim. Como que é isso, né? Como que é essa preparação de consultor? O que o consultor tem que ter na cabeça? Qual é o mindset? Gente, esse é desafio, porque eu mesmo vou em treinamento com grandes empresas, eu jogo essa pergunta. Como manter a minha cultura, sendo que o meu profissional está vivendo a cultura do meu cliente? E, às vezes, são vários clientes, E tem que viver também. E tem que viver. E como ele se adapta a isso? Aí ele me respondeu só assim. Boa pergunta. Pô, eu que estou te perguntando, né? Como é que eu faço? Obrigado, sou excelente, monto pergunta como ninguém, né? Mas, assim, o que a gente, na prática, baseado em fatos, né, para responder isso, né, a gente tem aqui a nossa cultura, ela é forte, a gente tem que estar sempre fortalecendo isso, mesmo remotamente, né, que agora está todo mundo em casa, não está dentro da casa do cliente. Né? Então, a gente já tinha esse desafio. Mas é isso que a gente estava conversando outro dia, né, Gui? É a adaptabilidade, né? Então, os nossos profissionais de tecnologia, né, que vivem em consultoria, cada dia, né, cada mês está num cliente diferente. Como é que ele faz, né? Então, é muita mistura de adaptabilidade e flexibilidade, né? Jogo de cintura. Olha, num cliente, porque a gente tem várias culturas que a gente vive. Tem cliente mais conservador. Né? Tinha cliente que até antes da pandemia, não, é impossível trabalhar remotamente, porque eu não confio. Até um diretor me disse, eu tenho certeza que eu vou ligar para ele e ele foi lavar o carro. Entendeu? Não, libera o remoto. Não libero. Né? E tem clientes que já estão trabalhando remoto há muitos anos, confiam, funciona. Então, você fala... quando eu vou visitar cada cliente, eu falo, eu mudo a chave, porque são pessoas que de jeito de falar diferente, né? Então, imagina o profissional que tem que estar ali, faço visita, o profissional que está ali respirando aquilo. Né? Então, esse é o desafio, né? Eu tenho que respirar a cultura da Numen, tem que ter aqui no coração, né? Na alma, mas eu tenho que respeitar a cultura do meu cliente, afinal, eu estou na casa dele, né? Exatamente. Então, e isso é primeiro, esse entendimento, a gente sempre fala para o cliente, você chega, senta, eu falo para os profissionais, levanta a parabólica, entende, faz leitura, né? Quem é quem, onde eu estou, quais são as regras, né? Por isso que a gente tem um onboard muito... Né? Para os clientes grandes, a gente tem um onboard bem declarado, porque você está nesse cliente. Então, os executivos traçam o onboarding, descrevem para eles e fazem a apresentação. Aqui funciona desse jeito. Isso é uma prova de que cultura é comportamento, né? 100%. Porque, poxa, eu estou aqui, tenho 2 camisetas para vestir. Né? Eu preciso vestir. Sou consultora, preciso vestir 2. Preciso vestir a da Numen, aqui perto da minha pele, a mais próxima do meu eu, né, que está me sustentando. E por cima tem que ter a do cliente, independente de que cliente. Tem que vestir as duas. Tem que vestir as duas. E que isso vai definir? Como que eu vou me comportar nessa cultura? Né? Como que eu me comporto nesse cliente? É de acordo com a cultura desse cliente. Como eu me comporto no outro cliente que é mais tradicional? Conforme a cultura do cliente tradicional, conforme a cultura daquele ambiente. Né? Então, isso está ligado a comportamento, né, Levi? Comportamento e cultura estão andando ali, um do lado do outro, né? Total, Gui. Os comportamentos que você... por isso que eu gosto de fazer muito o paralelo com a pessoa. Os comportamentos que você, Gui, tem, eles são de acordo... Eles corroboram os seus valores pessoais. Então, você não vai... Dificilmente você vai ter atitudes e comportamentos que não sejam alinhados com os seus valores, Gui. E se você algum dia tiver alguma atitude, isso vai te fazer mal. E vai fazer mal para alguma pessoa, vai causar uma frustração. Fala assim, caramba, mas isso não é você. Você fala sempre uma coisa, demonstra... E quando a gente fala de cultura, é a mesma coisa. São os comportamentos. Se você está falando que você tem os valores X, Y, Z, quais são os comportamentos que são aceitáveis dentro desses valores que a gente quer aqui dentro? Deixar as regras do jogo claras. E esse lance que eu nunca tinha pensado, é um desafio muito legal, né, de cada hora um consultor está um mês em clientes diferentes, culturas diferentes.
E como eu gosto de trazer para o dia a dia, sempre trazer para o centro da forma de pensar, é como para cada casa que você entra, você enquanto ser humano. Você entra numa casa, aquela casa tem aquela cultura já. Então, a sua casa já tem a sua própria cultura. E às vezes, só que quantas vezes a gente para pensar isso? Né? Pô, a minha vida inteira, na minha casa, os meus pais sempre falavam, não existia e dormir sem dar boa noite, não uns beijos nos dois. E eu, depois de um tempo, falei, caramba, isso era a cultura da minha casa, a forma como minha casa funcionava. Todo mundo pode você dormir sem dar boa noite. De fato, boa Né, noite eu não achava vai que te era impedir. normal. Eu Quando dormia você na era casa dos meus criança, amigos você e dava achava beijo que era- nos pais dos meus amigos. Tchau, boa noite. Pô, cara, não, se eu não falar boa noite, eu não vou conseguir dormir. Né? Eu tenho que falar boa noite pra dormir, senão eu não Aí ele consigo. falava pra mim, você não vai dar boa noite pros seus pais? Não vai dar um beijo nos seus pais, tá ficando louco. Mas é isso, a cultura ela ensina no dia a dia. Mas que legal essa história do pensamento, né? Porque aí vem muito uma questão de mindset, né, Dé? Que a gente passa diariamente e a gente tem uma ideia de procurar solução, né? Nosso negócio tem a ideia de procurar solução. E quando a gente pensa em estratégia e tudo mais, será que procurar solução é sempre a primeira, melhor ideia que a gente vai fazer? Ou será que a gente tem que entender primeiro qual é o problema? Né? O pensamento Lean, né? Como é que é difícil mudar a forma de pensar? Né? E isso também é cultura. Né? Como que eu mudo meu mindset? Como é que eu consigo abrir minha cabeça para coisas diferentes? Eu que sou um especialista, eu que consigo olhar e dissecar um assunto até o final, mas não consigo olhar para o todo para entender se realmente aquele você meu tem razão. pensamento, aquela minha visão é realmente a correta, ou se eu consigo abrir a mente e olhar por outras coisas. Olha aí que você está falando, não sei se porque você passou por isso, né? Mas me lembrou, foi que a gente viveu com a parte dos workshops em Lean. Muito. Que dificuldade, Muito que difícil. dificuldade. A gente já quer dar a solução, sabe? A gente apanhou tanto do... Eu sou testemunha, né? Que eu apanhei muito do instrutor. Tipo assim, não é esse caminho. Vocês já querem dar solução. Tem que olhar de uma forma mais ampla. Né? Isso teve uma mudança cultural muito grande na Numen. Porque foi aplicado na alta gestão e a gente foi escalando isso aqui para baixo, né? Então, a gente fala, não, olha o todo, né? Isso que você falou, poxa, esse mindset de se preocupar, né? Sei lá, um modelo mais sistêmico do que uma coisa muito... em dar a solução. Isso a gente deu um grande avanço aqui na Numen, né? Isso, Pensar no problema e já pensar na solução na hora. É que a gente foi educado assim, né? A gente foi educado a problema-solução. Né? Na escola, se você tem um desafio, já traga a solução. Agora a gente está assim, causa raiz, entender 5 porquês. Calma, mas será que é esse mesmo problema? Será que eu não estou entendendo que isso aqui é um prego só porque eu estou com o martelo na mão? E se tivesse outra coisa, né? Será que não seria um prego? Seria algum outro problema? E aí a ideia puxa um negócio muito legal. Isso é uma transformação interna hoje porque liderança, alta gestão pegou. Né? A liderança sofreu com isso, se transformou e está disseminando isso. A gente está em processo ainda, né, Está em processo. A gente é aprendiz ainda, mas a gente é aprendiz apaixonado. Isso é legal, porque pegou, colou, legal, então vai, isso, né? Legal. E aí, faço a pergunta para ti, Lê. Dá para fazer qualquer tipo de transformação cultural, trabalho de cultura, enfim, qualquer estrutura cultural sem liderança, sem alta gestão, dá para começar hierarquicamente de baixo para cima, no movimento contrário aí ao que a gente sempre fala? Ou tem um mínimo de engajamento de liderança envolvido nisso, senão não rola? Não tem como. Não tem, né? Eu só sabia da resposta. Infelizmente, não tem como. A gente já chegou a declinar alguns projetos, quando às vezes o RH chama a gente quer fazer um projeto de transformação cultural. Fala, pô, e aí, como é que tá? Como estão os diretores engajados nisso? O CEO, não, eles não acreditam muito, mas aí... então, acho que não aí já é uma cilada, não vou nem entrar. Não vai dar né? para entrar. Mas não tem como. Porque uma coisa que a gente costuma falar é que a cultura não é responsabilidade do RH. O RH, muitas vezes, é o responsável por puxar o tema e trazer para dentro. Mas, a partir do momento que a gente quer disseminar uma cultura, e tangibilizando, tá? Quando está falando de cultura, disseminar comportamentos que a gente quer na empresa, a forma das pessoas se vestirem, a forma das pessoas se comunicarem, o ambiente físico, tudo isso, você, enquanto líder, deve promover isso. Se você não acredita, acha que isso é responsabilidade do RH, não, o RH está olhando para a cultura e eu vou faturar. Isso já é a cultura da empresa, só essa atitude que está tendo já é a cultura da empresa e está tudo bem se as pessoas que trabalham lá estiverem conectadas a isso. Mas a cultura, hierarquicamente falando, ela vem de cima para baixo. Então, se às vezes o CEO da empresa dita uma cultura e às vezes 3, 4 diretores, não concordo com isso, vou fazer do meu jeito, vai causar uma desconexão enorme, vai causar um desengajamento enorme, vai ter um turnover enorme. E, de novo, não por cultura boa ou cultura ruim,
Porque as pessoas que estão ali provavelmente estão conectadas a algum tipo de cultura e não necessariamente a que está do seu diretor, a cultura que você quer. Então, por isso que cada vez mais a gente vê mudanças de áreas diferentes de líderes. O líder de uma área X vai para uma área Z. E, às vezes, tecnicamente, não é o que ele não é o melhor, tecnicamente falando. Mas ele consegue traduzir bem a cultura que ele quer e consegue se conectar melhor com as pessoas. E entende o que aquele time precisa para se conectar. Então, quando uma empresa como um todo, o CEO não olha para isso conscientemente, vai ficar a cargo de cada um dos seus diretores fazer do seu jeito. Pode funcionar, mas tende a ter mais dificuldade. Mas respondendo mais diretamente, impossível. Tem que ter a liderança. Tem muito disso, né? Que eles falam que a cultura depende da... Tem 3 níveis, né? Depende da liderança, né? Direta, que está ali engajando as pessoas, cuidando, né? Acolhendo as pessoas, né? Criando a conexão pelo amor. E tem a alta liderança, né? Os diretores, porque se desengaja. Se ele fala uma coisa, ele pratica outra. Exatamente. Aí desengaja. A liderança pode fazer o que for, vai desengajar. É melhor não falar que pratica. Né? Não tem falta problema de não praticar, mas não fala que pratica. Também. Que a gente vê isso, né? A alta gestão não tem transparência. Então, isso corrói a cultura. Então, o que o Lê falou faz sentido, né? E tem a outra camada que é de baixo, né? Então, essa camada que é a operação, ela também consegue criar, né? Se tem toda essa coesão, aqui embaixo depende dela também, né? De se unir, das pessoas é como se fosse se colaborarem, compartilharem, ter o sentimento da amizade. Isso, então, ele começa a gerar em cadeia. Né? Então, mas se aqui corrói, não nem chega aqui embaixo. Perfeito. Né? É quase que uma contaminação, né? Eu sou aculturado, então eu tenho capacidade de passar essa cultura para mais 10 pessoas. Essas 10 para as mais 10, essas 10 para mais 10. Né? Eu li uma coisa no livro que eu achei muito legal, que um cara mandou para o chefe dele, era um e-mail gigante, e ele estava pedindo autorização para pagar umas despesas médicas, que ele teve um problema sério e tal, né? Foi. Aí chegou no diretor dele, no gerente, falou aprovado. Chegou no diretor, aprovado. Chegou no RH, aprovado. E aí ele falou que ele desengajou. Ele desengajou, assim, quando ele viu os e-mails tudo aprovado, desengajou. Porque tem um histórico lá. E ninguém perguntou para ele o que foi que aconteceu com ele, por que ele se ausentou, por que ele teve essa despesa, se ele estava bem. Olha que louco, a gente vive tanto nessa loucura. Quando eu li aquilo, né, fiquei curiosa, falei, o que estava faltando aqui? Falei, gente, o óbvio. Foi nesse livro que eu aprendi muita coisa. O óbvio, simplesmente o óbvio. Cara, tá aprovado, mas como é que você está? Você está bem? As pessoas não têm interesse, porque é um número. Eles lideram recursos inanimados. Não, e a gente esquece que a gente lidera seres conscientes. E eles precisam ser inspirados, né? Sim. E aí, assim, você fala, então, desengaja. Olha como desengaja. Um simples e-mail, uma falta de atenção, desengaja. Né? E aí, só pegando como um gancho, essa empresa, você está trazendo como exemplo, ela já tem uma cultura dela. E, às vezes, esse funcionário ele só está desconectado da cultura. E esse jeito deles funciona. E poderia ser um funcionário que fala assim, pô, se perguntar para mim, eu tô acho que vai ser muito... invasivo, muito né? invasivo perguntar o que aconteceu comigo. Pode então, acontecer. pode escolher dos dois. E, de novo, não é a cultura que funcionou para eles é descer dessa forma e talvez esse funcionário que seja desconectado à forma da empresa, que a gente fala, né? Que a cultura nada mais é do que a forma como a gente faz as coisas aqui dentro. Então, esse cara ou essa menina, ela estava desconectada com a forma como a empresa fazia as coisas, que não era olhar para o ser humano. Mas talvez poderiam existir outras pessoas que estejam conectadas a isso. Né? Às vezes você vai pegar esse exemplo de empresa, está tendo resultado, está crescendo, está atraindo pessoas que detêm essa cultura. E engraçado, você vê, eu fiz um café da manhã ontem, né, com um cliente, que a gente tá longe, então promover os cafés da manhã aí, né? Onde nós fizemos. O cara entrou, abriu a janela, né? Abriu a tela dele, e aí ele falou assim, Andréia, eu quero elogiar uns líderes da Numen que eu peguei Covid e eles me ligavam de manhã, de tarde e de noite, para saber se eu estava bem ou não, porque ele estava com aquele oxímetro, então estava oscilando muito. E ele falou assim, eu nunca trabalhei numa empresa que as pessoas me ligavam tanto. Aí tinha o RH, o líder ligava para ele, o RH e o líder. Ele ficou até emocionado, né? Que ele falou assim, poxa, vocês praticam o que vocês falam, a senhora está de parabéns. Então, isso, né? Isso aí gera engajamento. Tinha mais 10 pessoas na sala. É ou não é? Não gera engajamento. Não reforça aquilo que a gente fala todo dia, que está na parede e a gente respira.
Isso é cultura, né? Você fala, ninguém pediu para ele fazer isso, né? E ideias, você acha que a nossa cultura pode impactar o nosso cliente? No sentido de, assim, sim. Poxa, a gente estava falando aqui do processo de transformação digital e de informatização de processos, né? Poxa, eu me coloco no lugar de um profissional que está passando por um processo de implementação de um grande software e vai mudar a minha forma de trabalhar. Eu sou usuário-chave ali e eu preciso aprender, eu preciso me adaptar àquilo. E eu tenho um cara de uma outra empresa aqui do meu lado me ajudando com isso, né? A gente tem esse poder de chegar até essa pessoa e de transformar esse processo que, dependendo de como for lidado, pode ser caótico ou bem-sucedido para o indivíduo que está ali. Você acha que a gente tem essa capacidade? Ou a gente tem esse papel também? Eu vou te responder porque eu vivi isso em 2019 na prática, né? A gente foi trabalhar num cliente que a cultura era bem diferente da nossa, é muito mais pragmática, né? Nossa cultura é bem clã, é bem humanizada, é bem gente, né? E foi um projeto tenso, né? Bem tenso. E nesse cliente, eles tinham uma área de lazer, uma churrasqueira. E eles nunca usavam. Aí nosso time, todo mês, pagode e churrasco, pagode e churrasco. E a gente convidava o cliente, sabe? E eles iam, porque a gente falou, quer rachar com a gente? A gente está aqui, né? Projeto tenso e tal, mas tinha lá essa área de lazer que eles disponibilizavam e a gente que usava. Que legal. Aí o gerente veio me perguntar, falou assim, o que você faz, né? O que a Numen faz? Que vocês estão felizes, estão sempre contentes. E o projeto, assim, apesar de ser tenso, aqui a gente fala problema, a gente ataca, a gente respeita, dá carinho, assim, aconteceu de tudo nesse projeto, sabe? Brigas, trouble, pessoas que saíram, entraram, tal. Ambiente caos. Gente, o caos, assim, mas você olha para a cara do time, tá todo mundo feliz. Estava todo mundo engajado. Legal. Então, e aí você olhava para o cliente, quando eles entravam para trabalhar com a gente, no começo do projeto foi super difícil. Você fala, será que é nosso papel? Será que a gente... É nosso papel. Sabe por quê? Para defender o nosso time. Que legal. Porque, senão, eles vão ser contaminados por uma cultura muito, muito arisca, que não é a nossa cara. Então, a gente conseguiu trazê-los para esse lado humano e despertar isso. Foi muito bacana. O projeto terminou todo mundo se abraçando, se beijando. Tinha gente que chorava, que queria arrancar o microfone da minha mão, que queria. A gente fez um evento de fechamento, que eu comecei a agradecer. Não, eu quero falar. Acho que foram uns 20 lá na frente querendo falar, agradecer. E não tinha mais, assim, quem era cliente, quem era Numen. Virou uma coisa só. Ficou uma coisa só. Então, a gente tem esse papel? Tem que fazer. Ideia, quando tiver de novo esses pagodes de cerveja, pode chamar fornecedor também. Né? Fornecedor entra também, já que é tudo uma coisa só, né? Já pode que no chamar. final a gente tá tudo tinha uma tudo, coisa pagode, tinha música country, tinha funk, tinha dancinha lá do Renan. Foi muito legal, muito legal. Necessário, né? Acho que esse é um ponto importante também, do quanto que esse universo agora, distante fisicamente, né, Lê? Acho que você pode trazer um pouquinho pra gente de como que o mercado tá lidando com essa nova maneira de olhar para a cultura, de olhar para o ambiente. Né? A gente sabe que tendência de trabalho remoto, trabalho híbrido, isso vai mudar comportamentos, vai mudar postura, isso vai mudar forma de viver dentro das empresas. Né? E a gente sempre fala do famoso cafezinho. Né? Caramba, como o café é importante, como as conversas... A cultura acontece no café, né? A cultura acontece no café. E eu sei de histórias de cliente que a gente conquistou pelo cheirinho do café. Foi. Tem boa história de cliente com cheirinho de café. Isso. E como que a gente está lidando? Será que a gente precisa substituir esse café hoje, Lê? Será que esse ambiente de descontração no modelo remoto, ele vai ficar escasso mesmo? Ou a gente só está passando por um momento de adaptação? O que você vê isso hoje como movimento? Gui, é um negócio muito novo que a gente está passando, né? Inclusive para a gente. E a gente está vendo, assim, os assessments que a gente tem dá para ver que a saúde emocional das pessoas tá muito debilitada. Quase ninguém tá bem, né? Ninguém tá bem, cara. Isso é triste, assim. A gente, nos nossos assessments, a gente fala muito sobre a nota de saúde emocional e desde que começou a pandemia, as notas caíram bastante, assim, da média que a gente tinha. E o momento do café é o momento da conexão, né? Da conexão de pessoas. Então, a gente fala que o melhor lugar para você trabalhar enquanto ser humano é não quando você se conecta só com a parte técnica que a pessoa faz do seu lado, mas quem que é a pessoa. Então, torce para o mesmo time que eu, gosto de futebol, a gente brinca. Que tá aqui do lado, quem né? que é essa pessoa? E isso gera conexão.
E muitas pessoas estão sentindo falta disso, de ter essa conexão. E tem pessoas que não estão sentindo falta também. Que também, pô, eu faço aqui meu trabalho no meu quarto trancado e estou feliz dessa forma. Então, e um desafio grande é a gente passa, toda a empresa que a gente tem entrado assim ultimamente, como é que a gente pode substituir o nosso cafezinho? Como que a gente vai... Primeiro, existia o momento do café da empresa? Sempre existiu? Era uma tradição? Era um ritual que a empresa tinha, que esses rituais eles tangibilizam o que é a cultura? Era um ritual comum? Entendam vocês a forma que funciona para vocês terem... Porque o café era um momento de conexão, de descontração. Daí a gente vê empresas que nunca tiveram um momento do café, que começaram a fazer isso porque, vamos fazer, e as pessoas entravam e falavam assim, caramba, mas todo mundo ali na tela do Zoom, na tela do Teams, se olhando com assim, cara de o que eu falo, né? E agora? Vou brindar o café, não tenho nem conexão com essas pessoas. Então... O que a gente fala, não tem receita para a cultura. Por isso que todo o trabalho que o Alma faz, a gente entra como facilitador para as pessoas chegarem no que vai funcionar para elas, de acordo com a cultura, com uma peneira cultural. Tem uma peneira cultural, o que vai funcionar a partir dessa peneira? Então, o café não funciona. O que vai funcionar? É um almoço de time virtual? Não sei, pode ser que seja. É uma dinâmica de reunião diferente? Exato. É o que... é a galera ter abertura o suficiente. Primeiro, qualquer ambiente de trabalho que você está, você tem que se sentir aberto, você tem que sentir um ambiente de confiança para você trazer, para que você possa trazer novas ideias, nova forma de conexão. Tô sentindo falta. O que dá para ser feito de diferente? E não também ser aquela coisa forçada. Tipo, hoje é quinta-feira, a gente é obrigado a fazer isso. Não, o que eu quero trocar ideia com fulano, com ciclano, quais rituais que a gente consegue promover. Mesmo que em ambientes distintos, né? Mesmo que fisicamente distantes, a cultura permeia ainda, né? Ela permanece. E é muito mais difícil agora falar de cultura, né? Cada um na sua casa, você já tem a cultura da sua casa. E tô brincando, né? Que a minha noiva é minha colega de trabalho. Ela dá um monte de dica para mim no Alma, eu dou no trabalho dela. Ela fala assim, nossa, eu tô com um problema com um fornecedor, com o que eu falo? Que eu tô com um problema com o cliente, o que você acha? Esse e-mail tá bom? Eu mostro pra ela. É sua colega. Você fica chateada se você receber esse e-mail? Você ia gostar de receber um e-mail desse? Então, assim, o ambiente mudou. E é difícil você falar de cultura quando o ambiente, que é aí quando a gente fala de ambiente, é tudo isso daqui em volta também. Você está em outro, né? Você está em outro lugar. Mas uma coisa que tem ajudado a gente, Lê, são esses que a gente... Você ensinou a gente isso, né? Os rituais, os artefatos. A gente fez... Processos, sistemas de comportamento. Então, tatuado, né? Tá tatuado aqui. Nós somos bons alunos aí, né? E o Lê falava bastante disso, né? Antes da pandemia com a gente. Então, alguns rituais a gente mantém, né? Que a gente chama o café com DNA. É muito gostoso isso. É o café com a Andréia, Nagata e Décio, né? Então, de manhã, legal. Pega umas quinzenais. Sim. E a gente dá muita risada. Então, entra assim umas 8 pessoas, né, Gui? Mais ou menos. Mais ou menos isso. E aleatórios, assim... tem gente que a gente nem conhece ali no momento. Porque entrou muita gente, né? Nessa pandemia. A gente contratou muita gente. E a gente conhece num momento descontraído, né? A gente fala do lado B, o que vocês fazem, o que vocês gostam. Aí cada um conta uma história, a gente dá risada. O que não está no seu LinkedIn? A gente quer conhecer esse sujeito que está no LinkedIn, o RH já fez entrevista, já passou por entrevista técnica, a gente já sabe já. Quem é você? Né? Isso é legal. E uma das dinâmicas que o Alma gosta de fazer, né? Se apresente sem falar sua área e sua formação. Olha aí. Então, porque é aí que gera conexão, né? Porque às vezes, principalmente quando é um time novo, e assim, o que a gente tem visto áreas e empresas contratando muito no home office, e muitas vezes tentei me colocar no lugar dessas pessoas que entraram durante um home office, é um desafio enorme. Já é desafiador quando você vai numa empresa. Você é novo lá, ambiente, né? Você não sabe nem onde é o banheiro, agora você entra, você só vai falar com aquela pessoa. Se você tiver dúvida, fala com o fulano. Aí toda vez você vai falar com o fulano, mas só sobre a parte do trabalho. Quem que é o fulano? Quem que é essa pessoa que entrou, né? O que ela tem de diferente sem ser a formação e a área que ela tá? E é legal ver como nós, enquanto seres humanos, temos dificuldade de se apresentar sem falar. O que a gente faz profissionalmente, de que a gente estudou. A gente já tem esse mindset muito formado, né? Mas o que a gente tem além disso? E a gente tem muitas coisas e isso é muito importante. Mas tem um monte de outras coisas. Mas isso tudo, inclusive, é uma cultura que não necessariamente é cultura corporativa, né? Isso é cultura... É cultura geral. Geral, da nossa sociedade. Né? Você conhece um cara no bar, e aí, o que você faz da vida? Aí começa.
Você não vai falar, não, eu jogo Não é- basquete, né? Ele não vai falar isso, né? Ele vai falar, não, eu sou diretor de marketing, né? O Alma tá ensinando a falar só isso. Não é Não é. mudando o comportamento das pessoas na roda social, mas é só para mostrar que quando a gente no ambiente corporativo, a gente costuma falar dessas coisas. Reflete, né? Porque, de novo, né? Acho que vai ser um slogan do nosso programa de hoje, né? É tudo uma coisa só, né? É tudo uma coisa só. A gente é é único, integral, né? né? Integral. Então, não tem como. E isso tudo a gente vai impactando de maneira integral também a todas as esferas, né? Às vezes eu tô aqui, essa conversa que a gente está tendo agora está me impactando de alguma maneira. Minha esposa não está aqui, mas essa conversa vai impactar ela lá em casa quando eu chegar lá em casa. Verdade. Com certeza. Né? Então, tudo Você que sai acontece... feliz, né? Tá feliz, Gui? Você vai... depois a gente conversa com ela. Mas olha o quanto que essa questão corporativa é importante, porque se você está numa empresa com 500 pessoas, são 500 esferas diferentes que serão impactadas. Né? Então, poxa, se aquele ambiente é nocivo, aquilo vai ser nocivo para outras tantas pessoas lá fora que indiretamente vão ser impactadas. Né? A gente sente o peso da responsabilidade. Né? Uma vez, quando a gente veio inaugurar o escritório aqui, minha irmã ela tem um padre que ela tem uma conexão muito grande, né? E ele inaugurou o outro, e nesse também eu trouxe o padre. Né? Eu falei, nossa, mãe, eu vou levá-lo porque a Patrícia fazia muita questão, mas será que ele vai ficar rezando lá? Como é que vai ser, né? E ele é todo fofo, assim, ele chegou aqui, chamou as pessoas. Eu falei, padre, mas nem todo mundo é católico aqui. Não, minha filha, fica sossegada, sabe? E ele falou exatamente isso. Gente, olha a importância, né, de vocês estarem trabalhando aqui. Então, que vocês trabalhem bem. Porque saindo daqui, se vocês saírem mal, vocês vão, né, levar isso para casa. Se saírem bem, vão levar isso para casa também. Então, que vocês saiam daqui todo dia bem. Achei uma graça, assim, sabe? Ele passou uma mensagem super gostosa. E é isso, né? É isso que é a nossa vida. E você fala, que cultura a Numen quer passar? A gente sente o peso da responsabilidade. Sim, principalmente nesse momento menos on-site, assim, né? Mas, cara, poxa, eu tenho a impressão de que tá todo mundo, a cada reunião que a gente faz, tá todo mundo abrindo a porta da casa pra gente. Você tá dentro da casa. Apesar de ter um plano de fundo digital ali, a gente sabe que ali é um ambiente quantas pessoas você já não sabe o nome do cachorro, o nome do filho, né? Incrível. E é legal que gera conexão também. Fala, pô, tem um filho, cansei de fazer reunião com criança pulando. E a gente entra já no assunto de vulnerabilidade, né? Perfeito. Como que é legal que uma vulnerabilidade gera conexão. Fala assim, tô aqui nesse momento. Pô, fiz várias reuniões. Eu e o Bin, coitado do Bin. Tá até hoje, a vizinha dele tá 8 meses fazendo reforma. Ai, meu Deus! Toda reunião que a gente tem o dó do Bin, tem o dó do Bin. Já tá andando pra ouvir aqui o fone dele, sai correndo e tal. Ele falou, não, tá tudo bem. E tá todo mundo passando. Porque hoje ela tá cortando azulejo, dá pra perceber, né? Todo mundo tá passando algum empecilho. Cachorro meses. pulando, criança gritando. E pras crianças deve estar sendo super difícil. Quem tem filho ou filha tem. Mas pode falar, mas, pô, tá momento super complicado, desafiador. E o mantra da minha vida é esse, de qual que é a experiência que você tá tendo até você chegar. Você falou, vou chegar em casa, a experiência que eu vou trazer para minha casa. Sim. E o que eu costumo falar que pro Alma, o que a gente faz, pô, graças a Deus os resultados que a gente alcança são os melhores possíveis, né? E a gente faz tudo com muito amor. Mas o que a gente sempre, que tá dentro do nosso porquê, é tornar a experiência daquelas pessoas a melhor possível. Porque não só pro momento que ela volta para casa, mas quem são as pessoas que ela, tirando esse momento de home office, né? Mas quem são as pessoas que ela tromba ao longo do dia até chegar aí na sua casa. Então, no trânsito, no supermercado, no café, quantas pessoas você tromba que você pode estar passando uma experiência boa. Então, a gente costuma falar que tudo que a gente vai fazer é sempre olhando para ter o melhor resultado possível e que aquelas pessoas saiam de lá felizes. Porque elas vão impactar outras dezenas de pessoas ao longo do caminho até voltar para casa, isso ano de workshops presenciais, né? Mas que elas saiam bem, saiam felizes, e é o que a gente quer trazer para as empresas, sempre que todo mundo esteja bem. E aí esse ecossistema começa a funcionar melhor, né? Contagiando mesmo, né? Independente de qual cultura. Se você tem uma cultura super rígida de resultados e tá tudo bem, se você assume isso, se você declara isso, fala, poxa, se você é rígido e de resultados, vem pra cá, que aqui é o lugar. Se é aqui, você vai arrebentar. Exatamente, né? exatamente. Vai sair daqui feliz. Vai sair daqui feliz, vai chegar em casa, caramba, alcancei, bati a meta, tudo mais. Ou não, você quer ter uma cultura mais soft, mais tranquila. Putz, se você se reconhece a isso, vem pra cá que você também vai conseguir impactar em casa. Isso aí, né? Isso aí. De novo, junta tudo numa coisa só. Tá todo mundo junto. Né? E os desafios que a gente tem daqui pra frente, né? A gente vai estar... acho que não dá para falar de cultura sem falar de sociedade e tudo mais. Se a gente for
pensar até em ancestralidade. Putz, a sociedade está em constante evolução, né? A humanidade vai mudando. A maneira de se comportar muda, a gente aprende, né? Por isso que a gente fala que ela é evolutiva, a cultura é evolutiva, propósito é evolutivo, valores são evolutivos, como pessoa física e como pessoa jurídica, né? E você fala, e como sociedade também, como sociedade, não tem como falar assim, né? E se a gente olhar para a empresa é uma microsociedade, né? Ela tem ali suas regras, tem sua cultura, tem seus valores, e não dá para a gente falar assim, trabalhamos cultura, pronto, acabou. Nossa, a cultura está trabalhada. Não existe isso, né? Isso tem começo, tem meio, mas não tem fim. Não tem, exatamente. Tem começo, tem meio e não tem fim. Perfeito. Se você me perguntar assim, André, qual que é a cultura da Numen, né? Tipo assim, as pessoas perguntam, né? Qual que é a cultura da Numen? A gente fez somente um assessment, a gente está precisando fazer outro, né? Faremos. A gente está pesquisando aqui com o Gui. Meu cartão está aqui, Gui. Show! Aí fizemos um tempo atrás com uma empresa que era de gestão do conhecimento. Ele falou, está aqui no pacote, ele colocou e fez. E deu muito acentuado, né? Assim, a cultura voltada para pessoas, a cultura humanizada, a clã, né? E legal que eles fizeram uma pesquisa que era como é hoje e para onde você gostaria de ir, né? E ele foi para uma linha, ele tem uma movimentação, a gente, num quadrante ali que ele colocou tracejado, que ele gostaria de movimentar a cultura clã, que tem a ver com tecnologia, para uma cultura de adocracia, que permite mais, né, criatividade, expressão, flexibilidade, mais aberta, mais autonomia, né? Isso é legal. Então, a gente escuta as pessoas, né? A gente fala assim, faz sentido, né? A gente tem uma base, que tudo no meio que é base. Então, o valor do respeito é uma base, que você coloca um Lego em cima, né, de outros valores, aquilo sustenta, né? Tem que ser uma base firme. Então, a gente falou, pô, bacana também, porque uma cultura formada que tem foco em pessoas, que é, né, o clã, então é a base. Eu consigo plugar aqui, né, outras culturas em cima, que ela também vai se compondo. Eu tenho uma base aqui. As pessoas se confiam, se relacionam bem, se engajam, colaboram. Eu coloco uma outra, né, um flavor aqui, né, que eles querem ir para essa direção de adocracia. Né? Inovação, essa parte de autonomia, isso é legal. Então, a gente tem que ficar escutando, porque você fala, pô, eu não consigo pegar cultura, mas eu consigo escutar. Né? E existe a tendência, né? Sente. Existe a tendência de para onde vai, né? Assim, putz, se tudo der certo, se tudo continuar como está, estamos indo para um lado de adocracia, por exemplo. E aí, a pergunta para ti, né? A literatura, né? Os estudos dizem quais são os impactos terceiros que podem romper essa tendência. Então, poxa, a gente percebeu que se as coisas continuarem como estão, daqui 2 anos a nossa cultura vai para esse lado. Existem eventos externos que podem romper, uma crise social, uma crise financeira dentro da empresa, movimentos que realmente rompam e façam isso mudar de norte e ir para um caminho totalmente diferente? É difícil mudar muito assim, Gui. É mais uma adequação. Né? Então, grandes eventos, independente da magnitude e de se é positivo ou negativo, é o quanto que a cultura vai se adequar a isso. Então, indo para um lado, falando de uma organização, né, um lado mais negativo, aquela crise que realmente vai ter que demitir um monte de gente, como que vai ser o processo demissional? Então, você está passando por uma crise enorme. O processo demissional, de alguma forma, vai estar linkado à sua cultura, à sua forma de ser. Tem empresas que podem colocar todo mundo numa sala e falar, gente, vamos ter que desligar vocês. Ou pode ser, por exemplo, uma empresa que vai pegar um a um e explicar com calma o que está acontecendo, qual que é o motivo. Então, os grandes eventos, como eu falei para você, eles traduzem bem. Onde você mais traduz a cultura são em grandes eventos. E aí é como que você, enquanto empresa, vai traduzir isso, que já vai estar linkado aos seus valores pessoais. Ele é meio que, quase que expurgado, né? A sua forma de ser. Então, independente do evento que esteja acontecendo, dificilmente vai ser algo contra os seus valores. E aí, se você trouxer até para o seu lado pessoal, o que precisa acontecer para ir contra os seus próprios valores, né? Até que ponto você está disposto a quebrar algo contra os seus valores, contra os seus próprios princípios. Difícil, às vezes, em momentos difíceis, você vai acabar fazendo uma coisa ou outra, mas normalmente vai estar linkado a quem você realmente é, né? E se isso for um evento proposital, provocado? No caso de uma transformação digital, putz, eu quero, isso vai mudar, isso vai mudar o modo da minha empresa pensar.
né? Eu preciso olhar para esse movimento cultural antes, como que a minha cultura atual hoje vai se adaptar naturalmente, ou eu deixo acontecer e vejo o que está rolando, né? A cultura, Gui, de novo, a cultura por consequência ou a cultura por uma forma já como consciência, né? Se você tiver consciência do que a sua empresa é, do que onde você está inserido, uma transformação propositiva, elas vai estar linkada ao que você quer, ao que você é, na verdade. Então, tudo que for acontecer a partir daí, vamos fazer uma transformação digital? Precisamos fazer uma transformação digital. Por exemplo, como que isso vai estar linkado à nossa forma de agir? Como que o dia a dia vai estar sendo traduzido com base nisso? Dá para tudo que a gente vai, qualquer coisa que a gente faça para fazer essa caneca, ela tá linkada à cultura que a gente tem, ela tá transparecendo o que a gente é. Pô, olhando a caneca da Numen, uma forma super inovadora, uma forma criativa, uma forma fã. Pô, a caneca já está traduzindo bem quem que é a Numen, né? Uma coisa super simples. Então, num processo grande, como que essas coisas estão conectadas a quem a gente realmente é. Perfeito. Porque são os comportamentos que a gente tem para montar essa caneca que estão sendo refletidos aqui. Exatamente. Nada além disso. Né? Exatamente. E é a mesma coisa dentro dos nossos clientes. Né? A maneira com que a gente atende, a maneira com que a gente entrega. Eu tinha falado da outra vez. O cliente sente que a Numen tem uma cultura forte de sente, eu posso te falar. Ele sabe que quem tem a garrafinha da Numen é diferenciado, né? Eu sempre falo isso até para os nossos profissionais, que a gente entra no cliente, começa a trabalhar, que ele fala, esse é Numen, esse não é, esse é Numen, esse não é. Legal. Porque sabe que a gente trata diferente, está preocupado em atender, né? Entender melhor, entender as causas raízes, e não só na reatividade ou faturar, essas coisas todas. Né? Então, isso aqui é como se a gente falasse que nem filho. Ó, a gente vai sair, mas você só come uma bolacha lá na casa da visita, tá? Não sai comendo tudo. É quase mesmo assim, sabe? Olha, você vai entrar lá na casa a gente vai visitar, né? Um parente, mas se comporte, tá? É como se fosse isso, né? Você tá a gente dá as orientações, por isso que o onboard é importante. E eles percebem, eles falam isso, né? Eu falo, a barreira de entrada, quem coloca somos nós mesmos. Eu falei, não é? Então, eu falo, gente, no mínimo nota 8, no mínimo nota 8. E eu fui numa reunião, o cliente falou, parabéns, é mínimo 9 aqui. Então, o concorrente tem que fazer 10. Ele falou, sabe? Eu achei sensacional escutar isso. Porque a gente fala dentro de casa com a gente, né? Aí eu falei, genial essa reunião, nota 8. Aí o cara falou, não, é 9. É isso. Muito bacana. Eleva a régua, né? Eleva a régua. E eleva a necessidade de conversar sobre isso. Né? Como é importante falar de cultura, como é importante a gente discutir e levar isso para as pessoas para saber que, poxa, isso impacta muito. Né? Eu costumo falar, quando a gente está falando de cultura, de novo, a gente não está falando só desse cenário, a gente está falando de um impacto na sociedade. Independente da organização, independente do tamanho, ela vai estar em algum lugar e ela vai ter um impacto para aquela sociedade. E o desafio, né, Gui, do alinhar isso com o crescimento, né? Porque crescimento, ele fala do paradoxo do crescimento. O crescimento traz complexidade. E a complexidade corrói seu crescimento. A gente hoje enfrenta isso. A gente traz gente nova. Cara, importante é o onboard. Aí fica assim, onboard online, né? Fica estranho. Você fala, pô, como é que a gente vai falar? Como que a gente trata as pessoas aqui? Como a gente quer te tratar? Como a gente é reconhecido, né? Esse é um desafio também da cultura, que é a complexidade do crescimento. Pega bem na cultura também. Sim. Quando você tem grandes grupos, né? Muito mais complexo, né? Você perceber, porque aí esses grupos criam subgrupos, né? Então você tem uma cultura mãe ali, cultura de subgrupos, né? Então você precisa começar a entender isso de uma maneira geral, né? Global. Legal, minha cultura é essa. Tem algum subgrupo desconectado, né? Poxa, não, ali ali tem fumaça, ali tem alguma coisa diferente, não vou dizer certo ou errado, né? Se eu já aprendi, não tem certo e errado, tem diferente, né? Tem diferente. É igual falar assim, a empresa X tem uma cultura forte porque ela é muito humanizada. Não. Ela tem uma cultura forte, independente. Tem muitas vezes essa ligação que cultura forte é muito ligada para pessoas ou que a cultura forte é uma cultura muito voltada para resultado. Não. Existe uma cultura forte, ou seja,
é muito nítido qual que é a cultura. E é simples assim. Sim. É só uma cultura forte. Uma cultura forte. E que existe, né? Independente de querer ou não. Exatamente. Não, aqui não vai ter cultura. Não existe Não isso. existe. Não, existe. aqui não tem cultura. A gente não fala sobre Todos cultura. têm, Todos têm. Ela Exatamente. existe independente de onde está. Colocou duas pessoas, tem cultura. Colocou duas pessoas no ambiente, duas pessoas em algum lugar, tem cultura. Tem cultura. Pode ser numa sala vazia, toda branca, vai ter a cultura ali. Né? Não tinha na casa do Lê aí? Não Tem. dorme sem dar beijo no pai e Não na dá, mãe. você vai ver meu pai. Cansei de dar beijo nos pais dos meus amigos. Nossa, que garoto educado. Educado. E às vezes pode ser estranho, porque não faz parte daquela cultura, e às vezes não, porque faz exatamente. parte daquela cultura, né? Exatamente. Poxa, que legal. Bom, então acho que importante falar sobre isso, né? Importante mostrar para as pessoas que qualquer processo de transformação vai mexer na cultura, né? Qualquer processo de transformação que mude a maneira de fazer, que mude a maneira de decidir, né? Isso vai... Ou a cultura vai mexer na transformação. Ou a cultura vai mexer na transformação, né? É mais provável até de acontecer. E aí, quero abrir o microfone para o Lê falar um pouquinho do Instituto Alma, como que ele pode contribuir com isso, legal. né? Que Obrigado. é o trabalho do Lê. O Lê respira isso o tempo inteiro, como a cultura pode ajudar e como a cultura pode transformar a vida das pessoas e Total. também o ambiente das corporações. Antes da gente encerrar o nosso bate-papo aqui, deixo o Lê apresentar um pouquinho do Instituto Alma. Se for para encerrar, então eu não vou falar, porque eu não quero que encerre. Então tá bom. Então a cultura daqui é a cultura do não encerramento. Não, né? A produção, né, Gui? A produção falou, 50 minutos pra vocês falarem. Cara, é pra cada um, né? Cada um, senão a gente não vai parar nunca mais, cara, nunca mais. A água vai acabar e a gente vai estar aqui. Não, mas o Alma a gente fala consultoria muito entre aspas, né? Que nós nos chamamos de facilitadores e não de consultores. Uma consultoria de inovação responsável olhar para dentro das empresas. Então, resolver os problemas internos, a gente fala problemas internos das empresas, dos times e das pessoas, sendo que as empresas e os times são formados por pessoas. Então, qualquer desafio que tenha, sempre tem alguma questão humana e essa questão humana está relacionada à cultura. Então, a gente trabalha, muito com o mindset do design, né? Com o design thinking, de uma forma de ter um forte entendimento, porque nós estamos falando da questão de entender o mais amplo possível que a gente faz, só que isso olhando para a parte cultural. E a gente trabalha tanto com uma consultoria para projetos maiores, projetos às vezes de 1 ano, 2 anos, de falar de... Não, eu não gosto nem de falar transformação cultural, que parece que é algo ruim, né? Para ver tudo mudar do zero, a gente fala que é um trabalho de potencialização cultural. Desde trabalhos menores, trabalhos de, às vezes, de uma área específica que está com algum issue e a gente precisa resolver aquilo e sempre mostrando que a importância é a experiência daquelas pessoas, que aquelas pessoas tendo uma experiência boa, estando conectadas entre elas, certamente o resultado que elas vão alcançar vão ser resultados superiores aos esperados, elas vão estar melhor fazendo e elas melhores vão produzir muito mais. E também a gente tem o Alma Aprendizagem, que daí são os nossos cursos quase que de prateleira, a gente coloca o quase porque todo o trabalho que a gente faz, a gente entende quem vai estar dentro do treinamento, onde a gente fala sobre inovação, fala sobre cultura organizacional, fala sobre comunicação, sobre feedback, comunicação assertiva. Então, e assim, eu não vou ficar falando do Alma sem falar da Numen, que eu não canso de falar, e isso aqui, como está sendo gravado, eu quero que seja gravado mesmo, a importância que a Numen tem na história do Alma. Então, eu contei um pouco pro Gui ontem, a Deia sabe um pouco, uma hora eu conto de verdade mesmo, mas o peso que a Numen tem pra gente. Então, apesar da gente ter impulsionado vocês a criarem um propósito, a gente, enquanto muito, entre aspas, fornecedor, não parece que é algo frio, mas a gente sente de casa já, a gente sente essa cultura que sempre existiu da Numen e foi incrível a força que, ainda que não necessariamente vocês estavam pensando em dar, mas a força que deu para a existência do Alma. A gente fez trabalho com vocês, iniciou lá 3 anos atrás, né, Dé? Vai dar agora, 3 anos atrás. Vai dar 3 anos. E foi o que nos deu um trampolim aí para a gente ter confiança, para a gente conseguir crescer, para chegar onde a gente chegou, que graças a Deus está crescendo cada vez mais. Então, é um prazer estar aqui, muito legal. Eu entrar aqui é como se estivesse em casa, relembrando só momentos muito felizes, muito legais. E agradecer mais uma vez a confiança de todos. Obrigado a todos vocês aí que estão aí, vocês são incríveis. Obrigado de coração. Poxa, legal saber que a gente
se impactou mutuamente, né? Porque o trabalho do Alma impactou a Numen, Nossa, e muito legal muito, saber que a muito. Numen, mesmo que por consequência desse trabalho, impactou o Alma. Então, Mais que vocês imaginam. agradeço demais a tua participação aqui na Imagina. mesa com a gente. É sempre uma honra receber você aqui. É muito de casa. A gente nem fala receber, né? Porque já tá nossa, em de casa, casa. né? Todo mundo Pode gosta chegar a do Lê qualquer aqui. hora, né? Não tem... Chega sim. cumprimentando Do Lê e do todo Bin, mundo. né? O Bin Exatamente. também. Então, e Ideia também, quero te agradecer pelo espaço aqui de ter, mais uma vez, a gente que conversa tanto de cultura, né? Conversar de cultura para tanta gente que está assistindo isso aqui agora e reforçar a importância que é olhar para isso hoje, né? Então, Ideia, obrigado também pelo tempo, pela dedicação eu e que por todas as agradeço. conversas aí. Agradeço a iniciativa, o convite. É um prazer, né, Lê? Falar sobre isso é o que dá flow Gostoso. pra gente. Nossa, nem então é uma fale. delícia. É isso que nos inspira, né? Nossa. Falando do nosso propósito, que eu acho que talvez a gente não tenha citado aqui, né? Fazer acontecer, inspirando o melhor das pessoas. Tudo isso está aqui. Hoje o Lê está aqui com base nesse propósito. Com Foi isso que certeza. juntou a gente, Com né? certeza. E aquela cadeira vazia. E naquele aquela posto. cadeira cadeira vazia, vazia. cara, eu falo, eu sou muito de sinais, né? E quando a gente escreveu nas fotinhos, né? Aham. 18/8/2000, não é possível. É para não esquecer a data. E né? o mais legal é que depois, trabalhando com a Deia, eu descobri que ela era mais da linha de se atrasar e eu era do mais pontual. Inverteu, Justo no né? curso, ela foi a pontual e eu fui atrasado. Tinha que acontecer. A cultura daquela Tinha que sala ser, estava propícia para isso eu acontecer. cheguei antes que era para reservar o seu lugar. No Né? meu lugar, obrigado, É Deia. isso aí, gente. Obrigado, Lê. Obrigado, Déia. Obrigado pela Obrigado, Lê. audiência aí, Foi demais. pela companhia em falar sobre cultura aqui. E nos encontramos, então, no próximo podcast Join the Meeting.